Chegou mais uma quinta-feira e a gente então retorna com mais um episódio do podcast Juruá 24 Horas e Amigos. E hoje vamos falar de memórias, história, né, de Cruzeiro do Sul. Um ponto prédio importante que infelizmente está aí desmoronando, vamos dizer assim. Mas nós temos aqui a convidada de hoje, a professora e pesquisadora Adriana Oliveira, que vai resgatar um pouco dessa história para nós. A gente vai conversar a respeito do Palacete dos Ruelas, né? Um endereço bastante conhecido aqui em Cruzeiro. Eu acho que não tem um cruzeirense que não conheça, né, o Palacete dos Ruelas. Você fala em Palacete dos Ruelas, Casa dos Ruelas, então todo mundo já conhece e nós vamos conhecer ainda mais. Agora, indo lá, né, a década de 40, de 50, de 60, para conhecer realmente, saber quem vivia naquela casa e quem construiu. E quem vai contar tudo pra gente é a professora, aqui pesquisadora, como eu já falei, a Adriana Oliveira. Então, professora, bem-vinda aí ao nosso podcast. É uma satisfação conversar com a senhora nesta quinta-feira. Eu fico muito feliz e agradeço de todo o coração, porque é sempre bom contar a história do nosso lugar, é sempre bom retratar a memória, né? E que a história permaneça e que ela traga, né, bons fluidos e tragam boas lembranças. A gente trabalha com a pesquisa sempre voltado para resguardar a memória. É isso mesmo. Então, já iniciando, né? Quem construiu aquela casa, qual a importância dela, né, para Cruzeiro do Sul dentro do momento em que ela foi construída ali. No contexto histórico, né, voltamos lá atrás, no ciclo da borracha, aquela casa ela foi erguida pelo o nosso, como posso dizer, uma pessoa que teve todo um cuidado com a história local e pesquisou, comprou um terreno, pesquisou e passou para sua família todas as informações que ela podia a respeito do lugar. E erguendo essa casa, o senhor Joaquim Maria Ruela, o proprietário, ele deixou aos filhos, aos netos, às noras, a responsabilidade de contar e passar adiante todas as informações que ele tinha a respeito daquele lugar. Que, segundo ele, quando comprou, né, a casa estava localizada no Marco Zero da cidade. Se você pegar a ata de Taumaturgo de Azevedo, que é um documento, você vai estar lá registrado que quando ele veio para o Seringal Centro Brasileiro, ficou, é, veio para a margem, né, do Rio Juruá, daqui dessa margem direita, ele fixou-se ali por um tempo no Seringal Centro Brasileiro, onde hoje temos a casa de 1940, então ela faz parte da história. Agora, né, antes de Uhum, avançar nessa uhum. história, queria conhecer um pouquinho mais de quem é Adriano Oliveira, né? Adriana. Adriana é uma professora inquieta com os alunos, principalmente aqueles que, infelizmente, não tiveram muito acesso a essa história. Infelizmente, eu digo assim, eu acho que faltou informação. E se eu entrei nessa pesquisa foi justamente para isso, para passar mais informação, para dar mais informação e para ver o que está acontecendo, né? No ensino fundamental 2, onde a história local é trabalhada, eu quero ver como está funcionando isso e dar a eles um suporte, ou seja, dar um norte para que os professores possam pesquisar, porque muitas aulas às vezes não acontecem, não é por conta que não teve planejamento, teve, mas o professor ele não teve recursos para dar uma boa aula. Agora, já que a senhora falou em falta, né, Uhum, muito, eu voltando aqui às minhas uhum, memórias, já passei pelo ensino fundamental, ensino médio, uhum, e realmente é pouco a história relacionada a Cruzeiro do Sul, ao Juruá. Você estuda ainda, de forma superficial, a Revolução Acreana, mas uhum, história de Cruzeiro do Sul, até livros é difícil você encontrar, fazer uma pesquisa. Mas eu descobri isso tudo que a senhora é formada em uhum. português, então como foi que surgiu esse amor pela história? O amor pela história surgiu justamente lá nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, quando o aluno ele era convidado a produzir uma dissertação voltado para o lugar onde ele vive. E aí eu via bons alunos, alunos comprometidos, alunos bem estruturados para fazer textos, mas eles não tinham informação.
Eles não tinham como construir um texto sem informação, porque no vestibular você vê que eles têm textos para dar um encaminhamento para a escrita deles, e eles não tinham informações. Então, o aluno, muitas vezes, a gente dava a ele tarefas destinadas a ele conhecer o centro cultural e ele ficava perguntando onde. Falando agora do palacete, né? Da construção. Então a gente observa, como a senhora falou, foi no Marco Zero de Cruzeiro do Sul. E também uma visão privilegiada ali do Rio Juruá, da volta do Rio, de quem vinha chegando, era uma época no ciclo da borracha. Isso tudo foi observado também pelo proprietário, quando foi construir, de ter aquela visão privilegiada? Sim. O seu Joaquim, quando ele veio lá de Portugal, ele trouxe consigo recursos, dinheiro, e ele investiu nesse lugar, né? Então, ele pegou o seu investimento da borracha, ergueu uma casa privilegiada, né, com aquela vista muito bonita, e era uma casa que até 85 era uma casa que chamava atenção. E também serviu para os demais moradores aqui da região. Eu não sei se você pegar as fotos mais antigas, você vai observar que a maioria das casas elas seguiam o mesmo padrão, né? Teto em ar, muitos cobertos com alumínio, outros com palha, e todas essas estruturas elas tinham uma pesquisa de como que eu ia fazer minha casa, né? Eu não tenho um engenheiro, eu tenho que pesquisar por uma casa que tenha segurança, que não vai cair. E aí os moradores chegavam à casa do seu Joaquim e pediam para olhar. Os carpinteiros da época, né, iam lá, viam, somavam quantas colunas e passaram a construir em madeira, né? Foram construindo aquelas réplicas em madeira, porque eles não tinham condições financeiras para comprar tijolos, não tinham condições financeiras de comprar o cimento, muito embora isso começou no início lá com a construção da catedral, aonde os missionários chegaram e deu entrada, né, a fazer as primeiras olarias, para ter o material para construir a catedral e, em seguida, dar suporte para as construções da cidade. Quem foi Joaquim Maria Ruela dentro do contexto histórico aqui em Cruzeiro do Sul? Joaquim Maria Ruela foi um senhor que veio de Portugal, tinha escolaridade, falava várias línguas, tinha conhecimento, foi uma pessoa que ajudou comercialmente no centro comercial, foi o primeiro secretário da Casa Comercial, né? Seu Joaquim tinha lojas de aviamento, patrão de seringal, tinha muitas posses e uma amizade muito grande com o bispo, pela questão religiosa. Falando do Palacete, né, 1940, a situação do município era bem difícil, isolada, né? Ele chegou a trazer material de alguma outra região do país, do estado? Sim, sim. O seu Joaquim, ele trouxe material de Manaus, né, por balsas, comprou muitos materiais também vieram da França, né? A casa tinha vários cômodos e esses cômodos, para aquela época, eram muito modernos, porque uma casa naquela época não existia vaso sanitário, não existia um banheiro com chuveiro, e aquela casa, mesmo toda estruturada em alvenaria, ela não tinha água encanada, não. A água era armazenada da chuva e tinha um poço que para nós, nos dias de hoje, podemos considerar como um poço artesiano feito, né? E que para a época era uma coisa de primeiro mundo. Naquela região tinha um poço, então. Sim, uma cacimba. Uma cacimba. Então, como era no morro, ela tinha muitos metros de profundidade. Sim. Então, ela chegou a pesquisar também a profundidade? Sim, eu conversei com alguns familiares que relataram que essa cacimba, por um bom tempo do ano, ela tinha água, mas aí quando vinha o verão, secava tudo, e eles eram levados a pegar água no rio. Todo mundo descia com a latazinha na cabeça e iam resgatar essa água lá. Lembrando que o rio também ficava mais próximo da Sim, casa, bem né? mais próximo. Era aquela distância toda, então ia dar muito trabalho. Isso. Mas agora, a família, ela viveu ali no Palacete até que ano?
até 1985. Aí foram embora da cidade, do Sim, estado. a dona Raimunda, ela sofreu um acidente, né? E esse acidente, ela veio a óbito fora do município, foi tratar fora. E os familiares, eles foram todos indo embora, os filhos, né, foram casando e todo mundo foi indo embora. Agora, a senhora como historiadora, né, sabe muito da história dos Ruelas. Como é para a senhora ver hoje o prédio naquelas condições? Olha, é lastimável, é triste, é deprimente, e principalmente enquanto em sala de aula a gente se depara com um aluno, a gente mostramos a imagem atual e a imagem de alguns anos atrás, né? E aí ele se depara com duas imagens e ele fica um pouco chocado. Ele diz: Nossa, mas realmente é essa a mesma casa? Sim. Agora, né, essa estrutura, 1940, que ela representa para aquela época. A senhora já falou que os carpinteiros iam lá, pediam para Uhum. olhar, ou seja, se espelhar naquela estrutura. É uma casa que seguiu as regras aí da arquitetura, né, tivemos ali engenheiros, como é que foi isso? O engenheiro que projetou aquela casa foi o mesmo da construção da catedral. Ele foi emprestado. Na verdade, estava no meio da Segunda Guerra Mundial e os missionários que estavam aqui, eles eram mantidos pelas ONGs, né, que é o que nós chamamos, né? E aí foi cortado os recursos. E para eles se manterem, eles tinham que trabalhar. E como o seu Joaquim tinha uma amizade muito próxima com o bispo, ele pediu ao bispo: eu quero construir uma casa histórica que tenha uma visibilidade muito grande na cidade. É tanto que a casa era destaque, cartão postal, então não dava para dizer que ela era feia, né? E por muitos anos eles moraram ali, construiu família. Ela hoje, ela seria, ou ela é o imóvel o imóvel privado ali, mais antigo de Cruzeiro do Sul, podemos dizer isso? Assim, é uma alvenaria? Eu posso dizer que nós podemos considerar ela como a última casa de um patrão de seringueiro ainda de pé, que sonhou, idealizou, né, veio de muito longe, construiu um império e se manteve até hoje ali. Eu observei que me acompanham também a senhora nas redes sociais já há um bom Uhum, tempo, né? As postagens, os uhum, artigos. Observei também que foi postado aí no uhum, YouTube um uhum. documentário a respeito Sim, dessa casa. Então, a senhora teve contato com familiares? O sim, que que até eles, hoje nós mantemos. o que que eles Nós temos colocam? vários, temos 3 grupos de WhatsApp, onde a gente sempre está trocando ideias e falando a respeito. Tem familiares que moram no Brasil, tem familiares que moram na França, tem familiares que moram em Portugal. Então a gente sempre está trocando ideias e passando informações do que está acontecendo. Nós tivemos há poucas semanas, né, uma decisão aí, Hum, né, judicial com relação a esse imóvel, onde o município fica, então, obrigado, responsável em cuidar, né, dar uma solução para esse problema, vamos dizer assim. Como é que a senhora viu essa decisão? Eu vejo com bons olhos. Eu acredito que o prefeito também ele tenha uma uma equipe voltada para essa revitalização e que, assim como eu, ele também é cruzeirense. Eu acredito que ele também é professor e ele sabe que os professores eles precisam de um lugar onde eles possam levar os seus alunos, assim como o Rio Branco tem o palácio, né? Aonde lá é contada a história de Rio Branco. E por que não não termos aqui no Centro Cultural de Cruzeiro do Sul um lugar específico para isso, para contar a história de Cruzeiro do Sul e daqueles que trabalharam para o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul. Como pesquisador, então, revitalizando aquela residência ali, aquela casa, na sua visão, qual seria o melhor projeto, né, para revitalizar? Seria é, revitalizar mesmo tal qual ela era quando a família Ruela vivia ali, ou criar um outro projeto para aquele espaço, como por exemplo, Casa da Farinha, a senhora tem? Olha, na minha visão, assim, fazer tal qual era é impossível.
Uhum. Então, a revitalização, eu acredito que ela seria mais viável, e até mesmo para a prefeitura, né? E colocar ali o espaço aberto para se contar a história do seu Joaquim, todo o trabalho que ele teve para erguer aquele monumento, né? O trabalho prestado para a sociedade. Seu Joaquim participou de muitas coisas na nossa cidade. Seu Joaquim, se você for observar a catedral hoje, ainda toca o sino doado por ele, o maior sino da catedral foi doado por ele. Então, assim, ele teve uma participação ativa. A dona Raimunda, antes de falecer, na inauguração lá do obelisco, ela também colocou dentro lá da urna objetos valiosos. Está na história também de Cruzeiro do Sul. Nós tivemos nas últimas semanas, inclusive, familiares dos Vela aqui em Cruzeiro do Sul, né? Eles Sim, dona vieram. Antônia veio, o aniversário dela é de 80 Ela anos. seria o quê? Filha do Joaquim Marinho? A dona Antônia é Nora. 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 Então eles também estão a par dessa situação, estão acompanhando todo esse processo? Sim, sim. Estão acompanhando, ficam pedindo informações, mas a prefeitura também tem contato com eles. Eu acredito que já sentaram, conversaram, tiveram uma reunião, exporam o, o projeto deles, né? E eu acredito que vai ser bem aceito. Com relação a projetos, já temos algo em andamento, sendo tratado com grupos que estão ligados a essa revitalização, esse olhar da Casa dos Ruelas? Tem alguma coisa já em andamento com relação à elaboração de Sim, projetos? pelo que me retratou o secretário Ney Williams, eles vão fazer o documento, né, para dar entrada a esse processo e revitalizar. Já criaram um projeto e a coisa tá andando. Agora, já são muitos anos de pesquisa, né, que a senhora está aí trabalhando com relação à Casa dos Ruelas. O que lhe chamou mais a atenção nesses 4 anos de pesquisa, esses levantamentos, documentos? Olha, o que mais me chamou a atenção nesses 4 anos foi saber que são muitas informações e pouca gente tem acesso. Muito pouco. É tanto que quando eu comecei esse trabalho na rede social de divulgação, muitos professores procuravam, nossa, como você descobriu isso? Eu disse, muito fácil. Estava em livro tal, mas nem todos os livros as pessoas têm acesso. Por exemplo, na época do prefeito João Tota, ele, todos os anos, no final do seu mandato, ele colocava para a população todos os êxitos da sua gestão e contava, né? E nesses livros tem a evolução de Cruzeiro do Sul. Com relação ainda podemos dizer, essa atenção que está sendo dada ao Palacete dos Velas, a senhora acredita que essa é uma atenção que está sendo dada também aos demais prédios históricos, ou nós temos um olhar cuidadoso para os outros prédios e esse foi deixado de lado? Como é que é a nossa história aí? Eu acredito que foi negligência mesmo, né? Com o passar do tempo, o descaso, o abandono, então não só do proprietário, mas de todos os cruzeirenses, né? E a gente passava ali e não dava muita importância, mas ele é importante para a sociedade cruzeirense. Logo que saiu a decisão, né, judicial para a prefeitura, então, revitalizar, cuidar do prédio, eu estive ali bem em frente, o Palacete dos Ruelas, fazendo imagens. Quando eu estava lá, passou então uma senhora e disse: Olha, fiquei muito feliz com a decisão da justiça, porque eu morei nessa casa. Eu perguntei, mas a senhora é parente dos Ruelas? Não, minha mãe invadiu, nós moramos por 2 anos nessa casa aí, né? Então ela estava feliz, até ela, que não era proprietária de fato, mas passou uma parte da infância ali, estava feliz. Isso mostra a importância desse palacete, né? Que foi abandonado, já, inclusive, foi invadido por essa família, serviu de abrigo para essa família, mas depois foi deteriorando e está nessa situação realmente complicada. E a gente espera que as coisas aconteçam. Por exemplo, quando o Museu José Augusto estava fechado, muita gente falava assim, será que ainda vai abrir? Né? E graças a Deus veio a inauguração e está aí, né? Dando acesso às pessoas visitarem, conhecerem um pouquinho dos povos originários, né? Das pesquisas paleontólogas. E na Casa dos Ruelas também nós tivemos uma passagem por um grande paleontólogo, que foi o Dr. Simpson, que está dentro dos 100 maiores cientistas do mundo.
Ele passou por essa região e se abrigou Sim, lá. ele veio em pesquisa e ficou hospedado na casa do seu Joaquim, porque o seu Joaquim, como eu falei, né, no início, ele falava muitas línguas e como era um americano, tinha dificuldade de conversar com outras pessoas no português, não conhecia bem o português. O seu Joaquim traduzia e ficou hospedado na casa do seu Joaquim. E o seu Joaquim também emprestou alguns barcos para essa expedição. Infelizmente, não teve muito êxito, porque ele caiu nessa expedição e quebrou a perna e veio um avião, né? Foi a primeira vez um avião veio resgatá-lo. Olha aí que interessante. São histórias que a gente precisa conhecer e que a gente, infelizmente, não conhece, né? Então, é conversando, é ouvindo historiadores que a gente vai aprendendo. Não é isso? Agora, ainda com relação ali à casa dos Ruelas, né? O seu Joaquim, ele era seringueiro, ou tinha outro. Ele era seringalista, ou apenas era um erudito que veio para essa região? Como é que. Ele veio para a região explorar, né? Veio com a propaganda do ciclo da borracha, do ouro branco da época, Ele e chegou em que ano aqui? ele veio em 1930. Se eu não estou enganado, foi 1930, pelo passaporte dele que eu observei, que a gente teve acesso ao passaporte, né? A entrada dele por Manaus. Aí Sim, ele morreu em Cruzeiro do Sul? morreu no Seringal Alegria. Onde é que fica? O Seringal Alegria fica depois do Guajará, Aí Amazonas, a família viveu aqui até que ano? até 1985. Essa sua pesquisa de 4 anos, ela vai ensejar em que? É mesmo tese de mestrado? Como é que é? Sim, a minha tese de mestrado é justamente essa, né, voltada para esse tema que é o resgate histórico da Casa do Zuela e a valorização do patrimônio histórico e cultural do município de Cruzeiro do Sul, porque faz parte da nossa história. E futuramente eu pretendo sim colocar em livros. Fica aí. Aí não tem como, não tem desculpa para quem não Tem vai ter, como correr. não vai ter desculpa também, né? Não, não vai ter mais Depois que desculpa. tiver em livro aí só não conhece quem realmente não gosta de ler, não gosta de história, mas Isso. é muito bom a gente saber, né, que tem pessoas como a senhora então buscando essa história para que ela não possa se perder com o tempo, porque infelizmente é isso que acontece, né? É, porque muita gente, olha, muitas pessoas que já deram informações, já contaram várias histórias, já foram embora. Ficaram os filhos, né? E essa história ela vai se perdendo com o tempo. A nossa geração que está aí, a gente tem que trabalhar muito essa parte, né? Para resgatar esse amor, essa valorização às raízes. Voltando um pouquinho, eu já fiz algumas matérias com relação à situação da Casa dos Velas. Como repórter também, já procuramos aí prefeitura, questão de Secretaria de Cultura também, em outros Uhum. momentos, outras gestões, inclusive. E tinha um impasse ali entre o empresário que seria proprietário da área. Hoje já está tudo decidido, é a prefeitura que coordena, né, que é a Sim, responsável, segundo a sim. justiça. Mas como que esse empresário entrou nessa história e se tornou proprietário daquela área? Como que foi isso? Ó, pelo que a gente sabe, ele comprou, né, o terreno, o terreno da família, é, comprou ele foi, na verdade, ele foi o segundo, a segunda pessoa, né? A primeira pessoa tinha posse, que foi passado pela dona Raimunda, e ele já foi a segunda pessoa. Aí, do empresário, ele vendeu para a prefeitura. Não, na verdade, a prefeitura entrou com o processo, né, para fazer o tombo. Houve Uhum. vários acordos, mas quando esses acordos foram fechados, eles foram fechados com o valor, e quando esse valor era liberado, já estava ultrapassado. Então, como a senhora já E falou aí, desse processo, como a senhora avalia, então, essa decisão judicial? essa decisão só atrapalhou a nossa história local. Essa decisão foi lenta, mas eu acredito que a lentidão foi para acontecer no tempo certo, na hora certa. Talvez fosse esse o momento certo para acontecer.
Qual seria, na sua visão, o papel da prefeitura hoje? O papel da prefeitura hoje é fazer valer, né, principalmente a história local e resguardar a vontade do seu Joaquim. Já tivemos a decisão, mas o que tá? Eu Hum, acho que tá com mais de 30 dias, não é isso? isso. Mas nada avançou. E aí, como é que tá o coração? Mas eu acredito que vá, porque o prazo é 90, Uhum. Pode continuar. tá? O Uhum. prazo é 90 dias. Ah, então ainda temos aí Isso. alguns dias. Mas Uhum. hoje, né, a senhora acompanha de perto, né, Uhum. essa, essa situação, nada, Uhum. decisão, inclusive. Já chegou a comentar com alguém da prefeitura o posicionamento dela? Sim, eu já sentei, conversei com o secretário de Cultura, ele prontamente me passou, né, o projeto, o pré-projeto que eles já elaboraram e ficaram de apresentar para a família. E eu acredito que, acho que Esse daqui a pouco pré-projeto tempo. atendeu suas expectativas? Lhe deixou muito feliz, um pouco feliz ou nada feliz? Na minha visão, eu fiquei feliz. Foi. Eu fiquei feliz porque desde que eu comecei essa pesquisa, eu sempre tive um único objetivo, de resgatar e resguardar a história local. E eu ficava preocupada onde iria isso ficar. E esse espaço vai ser justamente para isso, para colocar lá a história de Cruzeiro do Sul, a história do seu Joaquim, o trabalho que ele teve em construir aquela casa, ou a sua vontade de que aquela casa servisse de um lugar de pesquisa para todo mundo, como era antigamente, que as pessoas iam lá para conversar com ele, para saber tudo que acontecia no exterior, né? Agora nós vamos saber e pesquisar tudo que acontece aqui. A evolução, né, da história de quando começou em 1940 até os dias de hoje. Isso me deixou muito feliz em saber que realmente vai acontecer. Pode adiantar um pouquinho desse pré-projeto? Oi? Tem como adiantar um pouquinho desse pré-projeto? Mostrar pra gente, falar um pouquinho Eu, do... eu não tenho Aham, acesso, aham. porque é da prefeitura, né? Foi o arquiteto que projetou, mas eu tive vendo, vai ser um lugar muito bonito, vai ser um lugar para se pesquisar, vai ser um lugar onde vai ter espaços para contar a história da família Ruela, a Fundação de Cruzeiro do Sul, vai ter um espaço para as pessoas sentarem e conversar e debater, e vai ter um espaço também voltado para cultura. No caso da casa original, manteria sua parte externa e dentro os cômodos seriam modificados? Tem Sim, como? os cômodos seriam modificados porque eles vão precisar de espaço para projetar, né? Uhum. Fotografias, slides, um lugar onde o aluno, a professora e a sua classe possa entrar e ele ter acesso a essa história. Então, já caminhando para o encerramento, Uhum. qual seria uma mensagem que a senhora deixaria aí para para quem nos acompanha com relação à história, a Palacete dos Velas, né, a Cruzeiro do Sul, né, com relação à história de Cruzeiro do Sul? Primeiramente, eu diria à geração atual que a memória histórica ela é um meio caminho para o presente, para resolver os problemas presentes, né? Que a gente não faça o que há 20 anos atrás fizeram com a Casa dos Velas, né? De abandonar, de deixar a história morrer. E que os prédios de Cruzeiro do Sul, eles sejam valorizados. Nós temos um prédio também muito bonito, bem no centro da cidade, que merece também todo um olhar carinhoso, que é o nosso cais, né? Tem lá dentro. Infelizmente, ele está bem deteriorado também, né? Uhum, Tivemos já outras reformas ultimamente, algumas reformas nos últimos anos, aí décadas, eu não sei, mas uhum. também está bem Mas necessita, sim, necessita. de um cuidado mais. Agora, não sei se tem algum assunto que a senhora gostaria de falar, que nós não trouxemos aqui para a conversa. Tá? É, eu gostaria de convidar aqueles que tenham curiosidade, conhecer um pouquinho mais sobre a Casa do Zuela, que esteja vendo o nosso documentário, né? Como é que faz para É, encontrar o endereço, isso? O tá. endereço. O endereço tá lá no YouTube com Casa do Zuela, uma expectativa histórica e memorável para Cruzeiro do Sul. O canal é de quem? É É aberta, é do aberto? Yohanei.
Uhum. Então aí fica aí a dica da professora, historiadora, pesquisadora, amante da história de Cruzeiro do Sul, não é isso? Então você aí que nos acompanha, o que nos acompanhou. Um assunto interessante. Ela esteve na mídia nas últimas semanas Sim. aí, porque ela criou um chaveirinho, né? Serve de roteiro aí para os turistas. Já apresente o seu chaveiro e fala um pouquinho Olha, dele pra gente. o chaveirinho foi uma história bem engraçada. Eu fui convidada Vou só pedir para pro o nosso City Tour. operador aqui, Sidney, Hum. fecha o ângulo nela aqui que ela tá mostrando o chaveirinho dela. Olha aí, que legal. Pode falar do seu chaveirinho agora. O chaveirinho, eu fui convidada para o City Tour da cidade, né? Fazer ali com os guias, um guia turístico, e a gente parou na Casa dos Velas, a gente falou a respeito, e conhecemos lá o centro de Cruzeiro do Sul, Centro Cultural, e eu observei que foi entregue para todos um foldenzinho. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Um foldenzinho, que é esse aqui, ó. Esse aqui, azulzinho, tá? Que foi dispensado. Depois muita gente dispensou. Eu falei assim, nossa, que material interessante, muita coisa boa para ser jogado fora, né? É muito bom, mas eu vi também que não foi nem por conta do descuido, foi por conta do calor, muita gente usou para se abanar, outros o suor molhou, rasgou. E eu pensei, eu disse, por que não a gente colocar isso aqui tudo em um lugar que a pessoa tivesse acesso mais rápido e não jogasse fora? E aí, a minha irmã, ela mora no Rio Grande do Norte, trabalha com turismo. E ela já trabalha com chaveiro do Rio Grande do Norte. E eu falei para ela, eu disse, eu queria colocar as informações do City Tour no chaveirinho também. Aí ela falou, mas vamos juntar o útil ao agradável. Aí eu conversei com a Janaína, ela me passou, né, o City Tour, né, e me autorizou a colocar, né, no chaveirinho. Coloquei no chaveirinho e já tem um outro caminho, que é a Rota das Águas, que o turista muitas vezes ele não lembra que ele visitou o Museu José Augusto, ele não sabe o nome, ele não lembra, e muitas vezes ele perde o papel, e aí o amigo diz assim, você foi para Cruzeiro do Sul? Fui. Você visitou o quê? Você foi lá no museu? Fui, mas ele não sabe o que tinha lá, e aqui ele vai ter acesso direto. Através, ele vai abrir rapidinho, e ele também pode, depois, nas suas configurações do seu celular, colocar a sua viagem ali dentro, as Pronto. fotos tiradas. Mas esse chaveirinho a gente consegue como? Sim, você vai pegar o seu celular, deixa eu mostrar aqui. Tem um. Olha aí que interessante. Estou vendo que tem aqui um rio, tem um barquinho, Ele é bem interessante. Croa, Cruzeiro do Sul, Vou abrir aqui. um verde bonito da nossa floresta. Olha aí, Sidney, Vou abrir aqui um para dá um você zoom ver. aqui no chaveirinho. Aí, tá vendo? Tem um batelão, né? Um batelão, o nosso A Rio Juruá representatividade, né, e a pela floresta. imagem. Então, muito bonito, né? Pro Story, olha aí. Foi quem confeccionou? Quem foi que confeccionou o chaveirinho? A imagem, a arte foi minha. Aí Só o a chave arte. está muito interessante. Aí, então, Certo? conte aí como é que ele Aí faz para adquirir. você vai aqui no celular, vai encostar ele aqui, ó. Ele vai abrir uma etiqueta, que tá aqui a etiqueta. Aí você vai abrir aqui, ó. Certo? Você vai abrir e ele vai estar o City Tour. Aí, ó. Vai estar o City Tour todinho. Legal! Entendeu? Aí, Ele tem bem uma rápido e espécie prático. Tem uma espécie de... ele ativa aqui no celular, Isso né? é tipo um chip, Já gostei. Parabéns. É entendeu? isso mesmo, é a inovação aí auxiliando no Né? turismo, né? Então, A parabéns, gente professora. não é fácil, não é prático. É Você isso. não vai molhar, você não vai perder, e aonde você chegar, você pode contar. Olha, eu visitei Cruzeiro do Sul, conheci alguns pontos turísticos, está aqui a informação, Inclusive, tá aqui, Morro da Glória, aqui o Casa do palacete, Zuelo, ó. tem tudo, todas as Inclusive, informações. tem um palacete dos Velas aqui, ó. Você tem que conhecer todos os pontos turísticos de Cruzeiro do Sul. É a partir do chaveirinho aqui que ativa, Isso. né, Esse esse... é o mesmo conteúdo dado pela prefeitura. Então, é Certo? apenas esse folder digitalizado, né? Aqui no... Exatamente. Parabéns, uma ideia excelente, né? Que vai facilitar a vida de muita gente. Muita gente, muita procura.
Eu ainda não tive. Esse chaveirinho, ele foi colocado já para venda? Como é que Sim, tá? a princípio a gente pensou em colocar na casa do artesão, que vai para lá. Eu estou esperando uma remessa agora maior. E eu estou ainda com alguns, porque é muito pedido. E a gente fez um teste. Isso aqui foi um teste que a gente fez, assim, de primeira. Se eu vou fazer alguma coisa assim. Ele abre só no iOS, no Android? Como é? Isso, só no No iPhone. NFC. Uhum. Tá, O celular que tiver NFC, ele consegue sim, ativar. sim. Ótimo, é isso mesmo então, né? Parabéns mais uma vez para nossa pesquisadora, professora Adriana Oliveira. Foi uma satisfação recebê-la, conhecer um pouco mais dessa história que é nossa, né? Não é dos Ruelas, não é Não Palacete dos Ruelas. pertence a nós. Hoje é de Cruzeiro do Sul, Palacete, né? Pertenceu lá à família, então muito bom saber que essa história não vai morrer, né? Não vai ser vai se apagada. transformar em livros, né? Vai ser revitalizada. Já temos né? Já temos um documentário, então, né, agradeço mais uma vez o seu ter aceitado o nosso convite, estar aqui Eu que agradeço. conversando Muito com a bom. gente, e foi muito bom conversar com a professora e historiadora, que pesquisadora. Eu quero então pedir para você que que não nos segue ainda nas redes sociais. Segue o nosso Instagram, Juruá 24 Horas, nosso canal no YouTube, acesse o nosso site, Juruá 24 Horas, o mais acessado da região, mas nós necessitamos ainda do seu acesso, tá? Então, Vai lá no meu Instagram também. vai no Instagram da professora também. Como é que pode citar aí seu Instagram? Meu Instagram é Oliver Adriana. Oliver Adriana, vai lá e siga ela também para ficar a par de não só da história aí do Palacete dos Velas, mas E também outros temos uma assuntos lojinha também. online, que é o Pro Story, tá? Que é Tá do vendo? chaveirinho. Então vai lá e compra o seu chaveirinho também, né? E ajuda a história. Se ajudar Isso. a pesquisadora aqui, tá ajudando. Ajuda a pesquisadora, né? Vender o chaveirinho e trabalhar na sua investir pesquisa. mais nas pesquisas, né? É isso aí. Porque Então, a gente não tem apoio. foi muito bom estar com vocês nesse período aí. A gente volta então na próxima quinta-feira. Abraço e até lá. Muito obrigada.